te impedir de conversar. Não somos proibidos de conversar, né? Então, é muito eficiente. Então, de repente, aí você tem que descobrir ali naquela comunidade qual é o meio mais eficiente. E ter tempo para isso. Não, ó, durante a semana eu vou fazer 4 visitas. Vou na casa, vou explicar, vou dizer qual é a proposta, vou convencer, vou debater, né? Então é importante. Tem que procurar usar todos os meios. Senão a gente não atinge. Um meio só é insuficiente, né? A outra classe usa todos os meios, tá? Usa todos os meios. A televisão, a igreja, o sindicato, usa tudo. Todos os meios, disputa todos os meios. Então, de repente, você vai na igreja e dá um recadinho. Será que não pode dar um recadinho lá na hora do sermão? Usa, né? É um dos meios de comunicação. Essa questão do ônibus, eu não vou entrar no problema específico. Mas, do ponto de vista geral, isso só traz para nós que a discussão por uma vida melhor, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Nós temos que pensar na cidade onde a gente mora, onde a gente trabalha, quais são os problemas que trazem sofrimento para a nossa classe, para os nossos filhos, para os trabalhadores. E buscar, ver como é que soluciona isso. Aí nós vamos descobrir que o problema não é só o ônibus, né? Eu era educador de uma turma de jovens de uma favela, e a gente colocou lá que cada jovem poderia chegar atrasado durante 15 minutos, senão não entraria na escola. Bom, né? Só que a gente estava pensando na gente, não no cara, não no jovem. Todo dia os caras chegavam atrasados 1 hora e não estudavam, não prestavam atenção a nada enquanto não comia. Enquanto não servia o lanche, os caras não estudavam, né? Ficavam dando cotovelada no outro, outro se escorando, né? De mau humor. Aí a gente foi na casa de cada um. Descobrimos que a maioria deles só ia dormir às 4 horas da manhã, porque tinha que fazer revezamento na cama. Os barracos eram pequenos e a família era muito grande. Então tinha preferência para dormir quem trabalhava. Quem não trabalhava ia dormir depois. Ora, um jovem que vai dormir, né, às 4 da manhã, você quer que 8 horas da manhã o cara esteja concentrado para estudar, né? Então isso nos obrigou a discutir uma coisa que a gente nem sabia que era problema nosso. A alimentação do cara e o horário do cara, né? Então, vejam, tem um monte de coisa que a gente tem que prestar atenção, né? E se unir, e ir junto. Às vezes não tem resposta imediata, né? Mas temos que um dia ter resposta imediata. Um dia temos que ter resposta, né? Bom, a Cristiane levantou a questão da democracia. Acho que ela está para lá. Participação, né? Bom, essa é uma questão... Não, um dia eu não sei qual eu não tenho a resposta imediata. Eu só posso dizer... Não, na minha fala eu tenho que colocar um dia, porque eu não tenho a resposta que vai ser amanhã. E eu acho que para a gente ter uma sociedade boa, justa para nós temos que ter união, se unir e lutar por ela. Então, não sou eu que vou trazer as respostas para você. Eu não vou trazer, porque eu não... Primeiro, eu não tenho uma empresa de ônibus para trazer ônibus para cá, né? Bom, mas eu sou solidário à luta da classe. A única coisa que eu tenho é a minha solidariedade, a minha inteligência e a minha experiência. E coloco à disposição. Colocando isso, nos colocamos numa condição de iguais na mesma luta. Eu acho que essa questão da democracia representativa, ela pode ser a nossa saída, ou pode abrir a nossa porta, ou pode trancar a nossa porta. Pode trancar a nossa porta. Por quê? Se a gente achar que já foi eleito e agora deixa conosco,
não precisa envolver o conjunto na resolução dos problemas, nós estamos lascados. A gente não vai para lugar nenhum, né? Porque o modelo nosso, da nossa sociedade, é a democracia representativa, né? Você elege o cara, né? O cara tem 100 mil votos, vai para lá, e depois, né? O cara é eleito para ser do sindicato, né? Acabou a eleição, quer dizer, parece que o papel do conjunto dos trabalhadores é só votar, né? Essa, na maioria das vezes, é isso que acontece. Agora, como é que você transforma num elemento que é a democracia representativa e você força para se construir uma democracia participativa? Onde diz, o problema, só vai ter solução se tiver uma luta maior, se tiver um envolvimento maior. Se a gente conseguir romper com as leis, né, com as leis que nos proíbem a ter uma vida melhor, né? Se a gente conseguir ter uma estrutura melhor, né, vamos discutir. Então, tem que ter participação. E eu não acredito nesse negócio que vai você lá e faz. Não, você não faz. E às vezes eu posso ir lá e até esquecer de você. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a democracia representativa, que é o que temos, pode ajudar, né, ela também pode atrapalhar se a gente cair no esquecimento. É isso que eu queria levantar. E do transporte era isso, da Maria Luísa. Que é maior participação dos pais, eu acho isso extremamente importante. Se a gente não pode vacilar nessa questão. A gente não pode. A partir de hoje, tu tem uma responsabilidade maior. Por quê? Tu já tens uma experiência maior. Mais experiência, mais responsabilidade, que é de socializar aquela experiência que tem, né? De ir atrás das pessoas, a participação, eu vou fazer uma metáfora, né? Você tem que sempre achar que o outro não quer participar. O outro não quer participar. Você que quer que ele participe. Então tem que ter criatividade, né? E buscar meios para convencer, né? O peixe não quer ser pegado. A gente que quer pegar o peixe, né? Ele não quer ser pescado, ele só quer comer a isca, né? Então a gente tem que buscar formas criativas de trazer as pessoas e ter boas reuniões, né? Uma reunião, não adianta você fazer uma reunião onde você fala. E aí? Qual é a participação das pessoas? Qual é o envolvimento? E eu acredito muito que cada um tem que ter tarefas. A participação não é só ouvir eu falar. Tem que sair com compromisso. Qual é o seu compromisso? A partir de uma reunião. Cada um que sai tem que ter um compromisso também de multiplicar a ideia, multiplicar o objetivo, multiplicar a luta. Senão a gente não avança. E eu vou pôr uma público que foi me dita ali, que tudo isso aqui não adianta se a gente não resolver um problema que estamos vivendo, chamado falta do professor e falta de professor. Então foi colocado ali pelo pai, que eu fui ali pedir que ele ficasse. Porque que é do Avelino, que o ônibus tem que sair, então outra mãe veio pedir para avisar que o povo do Avelino quer sair. Então, gente, são duas coisas, olha só. Que nós temos que discutir mesmo, a falta do professor, a falta de professor e o roteiro dos ônibus. Lá está o Rafael. Vou começar por essa rápido para dizer o seguinte. A determinação de que a gente pega as crianças que moram a mais de 2 quilômetros foi uma determinação que nos impôs a compra de um número grande de ônibus. Tá. Veja só, se a gente tivesse nesse país força, a sociedade inteira, para a gente ter transporte coletivo gratuito,
a gente não precisaria ter transporte escolar, concorda? Quem pagaria a conta? Todos nós. Como? Através de impostos. Só estou chamando a atenção porque eu trabalhei com uma grande deputada chamada, hoje deputada, prefeita Luiza Erundina. E a proposta dela era botar catraca livre, catraca solta nos ônibus. Quem é que pagaria os ônibus? A sociedade pagaria os ônibus. As empresas, o imposto pagaria, assim como paga a escola pública, que não é de graça, é gratuita, mas vocês pagam com o imposto. Pois bem, como nós não temos força na sociedade para fazer isso, nós temos que dar outros jeitos, por exemplo, o transporte. Se a gente for pegar todo mundo com o transporte, nós temos que criar uma companhia de transporte dentro da secretaria. Então tem que definir o critério. Se existe uma possibilidade de melhorar esse critério, nós temos que discutir. A determinação, a norma está dizendo que é mais de 2 quilômetros. Se a gente pode melhorar esse critério, é uma discussão que nós temos que fazer com as rotas daquela escola e ver se é possível pegar mais criança e otimizar o uso daquele veículo que é pago por todos vocês. Mas há tempo de as crianças chegarem na escola, no tempo certo. Então, nós vamos ter que discutir isso. Há uma norma, né, Rafael? Há uma norma. Há um ônibus, um recurso. Como é que a gente usa esse recurso da melhor forma possível? É uma discussão que nós vamos ter que fazer. Essa é a primeira. Falta de professor e falta do professor. Nós começamos o ano com 30 professores a mais. 30, Cristiane, ou 40. Entre 30 e 40 professores a mais na rede. Professores que não tinham sala. Tá certo? E nós tivemos duas coisas. O concurso de São Paulo, foi aprovado o concurso chamando pessoas. O pai disse para mim, a Prefeitura de São Paulo dá para o trabalhador melhor condição do que Suzano. Plano de carreira. Essa é uma verdade e uma não tão verdade. Portanto, nós só vamos poder saber isso chamando e fazendo uma discussão aqui sobre situações de plano de carreira para a gente poder discutir. Eu tenho dito isso para Mogi, tenho dito isso na reunião dos secretários, que nós temos que fazer uma discussão aqui, porque o dinheiro da educação deveria dar condições, digamos, semelhantes no conjunto dos municípios. E os professores deveriam fazer opção, por isso que eu defendo piso, tá certo? Defendo uma padronização de carreira sim, e defendo que os professores daí pudessem optar pelas propostas de qualidade entre os diferentes municípios. Porque essa disputa parece disputa de empresa. Então, vai um município ali e faz uma isenção fiscal para levar a empresa para lá. E aqui existe uma guerra entre os professores. Eu quero discutir isso profundamente. Tenho dito isso para a secretária de Mogi. Tenho dito isso nas reuniões e posso dizer aqui publicamente. Que eu quero saber qual é a condição que ela tem para pagar melhor os professores. Mas eu quero discutir como um todo. Tá certo? Porque essa desculpa de que eu vou para Mogi porque é melhor lá, atualmente eu tenho dúvidas. Porque nós estamos quase batendo o salário de Mogi. Agora, nós temos outras despesas que nós temos que computar. Por exemplo, a substituição de faltas. Por exemplo, uma coisa que não tem em Mogi e que nós achamos que é direito dos trabalhadores, que são as faltas abonadas. Então, nós temos que discutir isso. Agora, essa é uma discussão, pai. O pai diz, eu não posso fazer o que o professor tem que fazer. E está faltando um monte de professores. Então, nós temos esperança. Foram chamados 100 professores agora, 100. Que a gente consiga amainar essa coisa que houve do êxodo para São Paulo e também para Mogi. A segunda coisa é que nós fizemos um concurso que também agora foi aprovado dos professores adjuntos, que ajudam nesse processo de substituição das faltas. Então, nós estamos tomando medida, pai, mas eu acho que você tem razão.
Foi perguntado, acho que você tem razão, mas não vai embora ainda. Foi perguntado sobre o muro da escola. Que bom! E eu vejo a nossa diretora lá, Cristiane. Olha lá. O muro da escola vai sair o muro da escola. Não vai sair, não sou promessinha, não vai sair o ano que vem. Vai sair esse ano. Nós estamos fechando a equipe de manutenção. Vai sair o muro da escola. Vai sair o muro da escola. Como vai sair uma série de manutenções, vai sair. E eu acho que a gente vai poder sentar aliviado de ver a nossa diretora lá, que está desde o ano passado com o esforço de compra de material e o muro que não sai. Que é uma vergonha, eu também me envergonho. E por isso que eu digo, vai sair, diretora, vai sair. Eu queria ainda encerrar agradecendo, mas não vai embora, pai, vai embora não. Agradecendo a equipe da gestão democrática pelo esforço e a equipe da secretaria como um todo pelo esforço desse evento. Agradecendo os nossos convidados, mas colocando uma dificuldade aqui para a gente ver como é difícil o critério. Eu tenho aqui uma coisa bonita de flores. Para quem a gente deve dar? E eu proponho como critério que a gente dê para os pais homens, que ainda resistiram aqui. Porque coisa de criança pequena, por uma questão de gênero, as pessoas dizem que é das mulheres. E não são das mulheres, são dos homens e das mulheres. E eu vi muito mais mulher do que homem, mas eu vi homem pai por aqui. Ele é um, por isso que eu pedi para não sair. Então, eu queria que a gente desse para um pai homem. Isso aqui. Quem são os pais homens que estão aqui? Eu sou pai e sou homem. Olha lá. Não pode. E os vasinhos também. Que as pessoas que resistiram, mas que a gente desse prioridade para os pais, para os homens levarem as flores. As mulheres levam sempre as flores e também levam, em geral, muito trabalho com os filhos. Nós queremos dividir a carga com os homens, que os homens levem as flores e que estejam de parabéns com as mulheres pelos trabalhos com os filhos. E pai, você tem toda a razão. Escola sem professor não funciona. E, portanto, lá no Avelino, Cristiane, nós temos que fazer a nossa primeira discussão daquela. Nós vamos colocar todos os dados na parede da escola. Quanto a escola gasta de telefone, de luz, de água, quanto ela gasta, não sei contar o salário de cada um, mas quanto ela gasta de salário dos profissionais, docentes e não docentes. Quanto ela gasta para a substituição das faltas. E nós vamos discutir com a comunidade se temos outra maneira de fazer o gasto da educação e dos problemas. Tá bem? Isso é um compromisso e acho que aí a participação, por isso que eu acho, dos conselheiros, não é só para definir o que vai ser feito, mas é para definir como a gente pode fazer melhor. Tá bom? Então, as flores dos vasinhos e essa aqui da mesa é primeiro dos homens e depois das mulheres que estão aqui. Muito obrigada para todos e para todas.